Oi, pessoal. Eu, professora Paula, resolvi fazer este vídeo como explicação da primeira atividade à distância de matemática, tá? A habilidade desta atividade é a H16, resolver problemas que envolvam porcentagens. Esta é uma habilidade macro, ou seja, uma habilidade que nós temos que ter ela sem nenhuma defasagem para conseguir prosseguir nos estudos em matemática, né? É muito importante nessa hora nós focarmos na aprendizagem à distância, na autonomia, na pesquisa, né? Agora é a hora de nós exercermos tudo que nós aprendemos em orientação de estudos até agora, certo? Então, vamos lá. Uma dica: todas as atividades, antes de serem começadas, leiam sempre o item 7 da atividade, que é o desenvolvimento e estratégias. Aqui, geralmente, vai estar todos os passos do que deve ser feito, como deve ser feito, né? E também sugestões de videoaulas, né? Neste caso, as atividades estão baseadas nas aulas que vocês assistiram no Centro de Mídias, né? Quem está acompanhando as aulas todos os dias, está vendo que em matemática, eles estão falando muito sobre porcentagem, né? Então, não é porque vocês assistiram uma vez que eu não vou assistir mais, né? O ponto positivo da gente estar trabalhando com aplicativos é que as aulas ficam gravadas, né? E aí você pode estar acessando elas no canal do Centro de Mídias. Quem precisar de mais alguma informação, só me chama no particular que eu mando os links para vocês, ok? Então, vamos começar relembrando. Porcentagem. Então, porcentagem, já diz o nome, por 100. Então, ele é uma fração onde o número que está junto com o símbolo de porcentagem é o meu numerador, ou seja, a quantidade do inteiro que eu peguei, e o meu denominador é sempre 100. Por isso que eu falo por cento, né? Então, transformando esta fração num número decimal, eu copio o numerador e vou deixar a quantidade de casas depois da vírgula igual à quantidade de zeros que eu levo no meu denominador. Então, ó, 15%, a fração é 15 sobre 100 e o número decimal 0,15. Correto? A mesma coisa acontece aqui com o 33%. 33 sobre 100 é a fração e 0,33 é o número decimal. Aqui tem outro exemplo. Eu tenho o meu inteiro dividido em 100 partes iguais. Dessas 100 partes iguais, eu peguei 60. Então, meu denominador vai ser 100, porque o denominador é sempre o inteiro, né? É a quantidade que o meu inteiro foi dividido. E em cima, que é o numerador, vai ser a quantidade que eu peguei, né? Lembre-se, a quantidade do numerador é sempre aquele que nós estamos analisando. Então, no caso, a parte pintada do meu inteiro, então é 60. Se por um acaso o problema falasse sobre a quantidade que não foi pintada, aí seria 40, certo? Mas vamos voltar aqui. Então, 60 sobre 100. O número decimal pode ser escrito 0,60 ou 0,6. Por quê? Porque o zero
depois da vírgula não tem valor. Então, quando eu tenho um número depois da vírgula e seguido de um zero, esse zero pode sumir, que ele vai permanecer o mesmo valor. Porque aqui eu vou ler 0, aqui eu vou ler 60 centésimos e aqui eu vou ler 6 décimos, que é a mesma quantidade. Tudo bem? E a porcentagem, 60%. Aí a linguagem natural, que é aquele que nós falávamos lá no Fundamental 1, nos anos iniciais, né? Escreva como se lê. Nada mais, nada menos é a linguagem natural. Então, como que nós lemos isso? Se eu estou falando em porcentagem, 60%. Se eu estou falando em número decimal, 60 centésimos. Agora, vamos para o exercício. A linha do quadro, né? Esse quadro, ele formou uma tabela. Então, eu tenho aqui a linguagem natural, forma fracionária, a forma decimal e a forma percentual. A primeira linha dessa tabela, ele já fez como exemplo, ó, 20 centésimos ou 20%. Como que eu escrevo ele na forma fracionária? 20 sobre 100, porque é 20%. Forma decimal, 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Então, eu pego esse número de cima, o numerador, copio ele e deixo 2 casas e puxo a vírgula, né? 0,20, que seria o 20 centésimos. E a forma percentual, 20%. 20%. Tudo bem? Aqui vocês vão completar e vão fazer as outras linhas. O segundo é o que mais pode estar dando problema aí, confusão. Então, nós vamos agora ler juntos. Utilizando o que você sistematizou, resolva as seguintes atividades. Uma loja está com seus produtos em promoção. Então, ó, TV LED 50 polegadas, R$ 1.800, à vista, desconto de 30%. Notebook, R$ 2.600, à vista, desconto de 40%. Lavadora de roupas, R$ 3.000, à vista, desconto de 25%. Vamos ver o problema agora. Suponha que você passe em frente a esta loja e precisa saber o valor do desconto se foi pago à vista. No entanto, não dispõe de calculadora, nem lápis e papel. Como faria os cálculos para cada item? Então, aí que está o problema, né? Imagine que vocês estão lá, passeando no shopping, passa na porta das Casas Bahia e vê essas promoções. Só que vocês estão sem a calculadora, sem papel, sem caneta e quer saber o valor do desconto. Então, eu quero agora que vocês falem para mim como que vocês iriam fazer, né? Aí, tem a tabelinha lá na letra B, que é para vocês marcarem a estratégia de vocês. Eu fiz o da TV. Não usem isso como já resolvido, tudo bem? Isso é um exemplo que eu fiz, o que eu faria. Se vocês tiverem outra maneira mais fácil, mais rápido e melhor, eu quero ver, certo? Ó, então, como que eu escrevi? Custa 1.800, à vista 30%. Então, eu quero descobrir o desconto. Então, eu pensei assim, 30% é a mesma coisa que 30 centésimos, que é a mesma coisa de 3 décimos, né? Porque se eu cortar esses 2 zeros aqui, ó, aí eu fico com 3 décimos. Então, se eu achar quanto é 3 décimos de 1.800, então eu ia pegar 1.800 e dividir por 10, que deu 180. Aí, eu multipliquei rapidinho por 3.
cheguei no 540. Então, eu cheguei na conclusão que o desconto era 540. Se você tiver outro raciocínio, ponha no papel. Tudo bem? Agora, esse exercício não é de certo e errado. É para você expor o seu raciocínio. Então, você vai fazer a mesma coisa com o notebook e a mesma coisa com a lavadora de roupas. Professora, pode ser estratégias diferentes para cada produto? Pode. Ok? Vamos lá, então. Ó, terceiro exercício. 3 colegas vão repartir um prêmio de R$500. Antes do concurso, foi combinado que A receberia 40%, B receberia 35% e C receberia 25% do prêmio. Quanto receberá cada um? Então, eu fiz um exemplo aqui do A. Então, A vai receber 40% de R$500. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100, que é a mesma coisa de 40 sobre 10, que é a mesma coisa de 0,4. Então, eu fiz uma conta simples de fração. 4 décimos, né? Quanto é 4 décimos de 500? Então, eu vou pegar 500, vou dividir por 10, vou chegar em 50. E vou fazer 50 vezes 4, R$200. Então, eu sei que A vai receber R$200. Então, agora vocês vão fazer com o B, quanto B vai receber, quanto é 35% de 500, e o C, quanto que ele vai receber, né? Quanto é 25% de 500. Quarto exercício. José pegou R$1.000 emprestados do banco e terá que resolver em um mês com juros, terá que devolver em um mês com juros de 5,5%. Qual é o valor que deverá devolver terminado o prazo de 30 dias? Então, vamos lá, ó. Ele pegou R$1.000. Ele pegou esse dinheiro emprestado e ele vai ter que devolver esses R$1.000 com juros de 5,5%. Então, primeiro eu vou ter que achar quanto vai ser esse valor desses juros para depois calcular qual vai ser o valor que ele vai ter que devolver. Aqui eu usei outro método, eu usei a regrinha de 3, né? Teve 2 aulas do Centro de Mídias que trabalhou muito a regrinha de 3. Depois, eu vou colocar para vocês, aqui no fim desse vídeo, os links para vocês estarem assistindo essas aulas, tá? Então, ó, 100% é R$1.000. 5,5 é X, que é o que eu quero descobrir. Vou multiplicar em cruz. Então, lembra do que eu falava? Multiplica os parzinhos e multiplica-se os parzinhos e divide por quem ficou sozinho. Quem ficou sozinho, no caso, é o 100, que não tem número aqui, né? Então, até montei uma equaçãozinha aqui para vocês, ó. 100 vezes x é igual a 1.000 vezes 5,5. Então, vocês vão achar o valor de x. Detalhe, o valor de x é o valor dos juros. Ele quer saber o quê? Qual é o valor que deverá devolver terminado o prazo de 30 dias. Então, se ele pegou emprestado os R$1.000, ele tem que devolver os 1.000 mais os juros. Correto? Vamos pensar. E o quinto exercício. Na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com um desconto de 15%. Se uma camisa antes da liquidação custava R$145, quanto passou a custar na liquidação? Então, daí, ó, eu já mostrei para vocês 2 maneiras de vocês estarem achando a porcentagem, certo? Ó, uma foi através da fração e a outra através da regrinha de 3.
pode procurar outros métodos. Existem vários métodos para a gente calcular porcentagem. É que nem eu expliquei para vocês. Agora é o momento da gente estar sendo autônomo. Então, eu tenho uma dúvida, eu tenho que buscar. Vou no Google, vou assistir uma videoaula, vou ler o exercício, vou reler o exercício. O que eu conseguir fazer para vocês à distância, não tenha dúvidas que eu vou fazer. Né? Que nem esse vídeo explicando os exercícios, foi uma iniciativa que eu tive para auxiliar vocês tirarem dúvidas sobre o desenvolvimento das atividades. Mas também vocês terão que fazer a parte autônoma de vocês. Vamos trabalhar o protagonismo, correto? Aqui estão alguns links para auxiliar nos estudos, tá? Então, tem um link do canal Centro de Mídias. Lá é aquela aula sobre porcentagem que a gente assistiu no aplicativo. Então, seria bom dar uma retomada. Lá nesse mesmo canal também tem várias outras aulas do Centro de Mídias ligados também à porcentagem. Tem um canal que eu acho muito legal, que é Ideias Capitão Matemática. Ele tem várias aulas bem explicadas, bem assim, na gíria, arroz com feijão, muito fácil de entender. Mas também, além dele, existem outros canais voltados para a aula de matemática que são muito bons também. Vale a pena pesquisar no YouTube. E o Cyberchase, que é aquele desenhinho que nós assistimos, e tem um desenhinho que fala sobre questão de porcentagem. E esse desenhinho também explica muito bem a porcentagem. Então, fica aí. Fica a dica de alguns links para estudo, mas eu reforço o que eu falei. Cabe nós começarmos a ter autonomias nos nossos estudos. Tudo bem? Então, beijos a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.